Salve, salve tricolores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever aí embaixo, deixar o like no vídeo e me seguir lá no Instagram, AlemãoSPFC. E agora, sem enrolar, vamos pro vídeo de hoje, desejando uma excelente quarta-feira, que Deus abençoe nosso dia. São Paulinos e São Paulinas, ontem tivemos o jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, jogo como a gente já previa, complicadíssimo na casa do Atlético Nacional. Eu havia falado para todo mundo aqui no canal, rapaziada, o time dos caras é muito rápido, muito forte, e o ataque deles, pelo amor de Deus, hein, rapaziada? De um lado, aquele Nestroça, do outro lado, o Marlos, os caras são muito rápidos, muito fortes, estava ganhando quase todas ali pelas pontas, o centroavante camisa 9 deles fazendo o pivô em todas, girando em cima daquele Sabino horroroso, Sabino não acerta absolutamente nada. Sorte que o São Paulo ontem teve o goleirão Rafael inspirado na noite de ontem, né? Pegou o pênalti e o Atlético Nacional ainda teve um outro pênalti, né? O cara bateu para fora, mas o Rafael tava na bola. Então, não tem como não destacar a partida do Rafael ontem, além dos dois pênaltis. Mano, os caras perderam dois pênaltis, um Rafael pegou, o outro foi para fora, os caras ainda mandaram duas bolas na trave. Realmente ontem não era noite do São Paulo sofrer gols, rapaziada. Que partida interessante, né? Porque a gente não jogou nada. Se a gente falar assim, ó, o São Paulo jogou bem, controlou o jogo, atacou bastante, não, o São Paulo praticamente não incomodou o goleiro. O Ospina quase nem era falado no jogo, né? O São Paulo não teve assim, nossa, grandes chances para ter ganho o jogo. Alguns momentos ali até conseguiu, né, trocar passe, controlar um pouquinho o jogo, mas nada que chegasse e assustasse o adversário. Agora é no Morumbi. Agora, terça-feira que vem, é na nossa casa, né, rapaziada? Mas, mais uma vez, destacar aí o retorno do Lucas Moura também, né, que foi importantíssimo. Hoje faz aniversário, 33 anos. Parabéns ao Lucas, vai ser um jogador importantíssimo para nós. E não podemos deixar também de destacar a partida excelente do goleiro Rafael. Que jogador é esse, Rafael, hein? Tá crescendo demais de rendimento e sendo muito, mas muito importante com a camisa tricolor. Fechou, rapaziada? Deixa aí nos comentários o que vocês acharam sobre o jogo de ontem. Como eu falei, achei um jogo aí do São Paulo totalmente apático, né? O São Paulo quase não assustou, quase não apareceu pro jogo, né? E foi um time que a gente viu, né, que poderia ter entregue mais, não conseguiu entregar, mas pelo menos não levou gol. O empate 0-0 deixa a gente muito vivo para a partida de volta no nosso estádio. O Atlético Nacional tinha vencido os 3 jogos em casa na Libertadores, né, na fase de grupos, contra adversários complicados como o Internacional, Bahia e o Nacional do Uruguai, e a gente foi lá e conseguiu pelo menos segurar o empate agora no Morumbi. É só a gente vencer que a gente consegue garantir a vaga para a próxima fase. Como é que tá a expectativa de vocês? Eu tô com a expectativa boa, apesar da partida ruim de ontem. Galera, vamos para as atualizações. A gente falou nos últimos dias, né, o nome de alguns zagueiros. Vamos trazer atualizações e explicações para vocês. O primeiro nome foi o Rafael Tolói, o zagueiro de 34 anos que está livre no mercado, recebeu uma proposta do São Paulo, se agradou bastante com a proposta e estava aí muito interessado em retornar ao tricolor. Acontece que o Tolói recebeu propostas do mundo árabe e alguns outros clubes, né, que fizeram ele aumentar demais a pedida para jogar no São Paulo. E aí o São Paulo, que estava muito esperançoso em fechar com o Tolói, estava avançando demais. Depois desses outros contatos, o São Paulo acabou não fechando, porque o jogador tinha feito uma pedida realmente astronômica para o teto salarial do São Paulo. São Paulo deu uma recuada, foi em busca de outros nomes. Identificou rapidamente o nome do Igor Rabelo, que é um nome que está no radar já faz muito tempo, tem 30 anos de idade e o contrato está se encerrando com a equipe do Atlético Mineiro, que não vai dificultar a saída. O São Paulo enviou a proposta, o Igor aceitou essa proposta e estavam sendo ajustados os últimos detalhes. Como eu falei, o Atlético não vai dificultar a saída. O jogador estava encaminhado para chegar no São Paulo. O que aconteceu? O Fluminense chegou com uma proposta melhor, o jogador obviamente aceitou a proposta melhor e o Flu deu um chapéu no São Paulo. Isso que aconteceu com os 2 zagueiros que a gente falou nos últimos dias, o Flu que também jogou ontem, né? Só que pela Sul-Americana. Fechou, rapaziada? Então, o Tolói, depois de saber aí do interesse de outros clubes, fez uma pedida muito mais alta e o Fluminense, depois do São Paulo se acertar com o Igor Rabelo, deu um chapéu no tricolor. Agora o São Paulo, obviamente, vai em busca de uma outra peça, e esse nome aqui eu não gostei de jeito nenhum, galera. Nico Hernandes, colombiano de 27 anos, que está livre no mercado depois de passagem pelo Banfield da Argentina, né? O jogador acabou saindo
por conta da falta de pagamentos. Ele já jogou aqui no futebol brasileiro em 2023, 2024, vestiu as cores do Atlético Paranaense e também do Internacional. Mas, rapaziada, esse cara é ruim demais. Muito ruim. Ele também tem sondagem de outros clubes, tomara que vá para outras equipes, porque esse cara é muito ruim. 27 anos de idade, o Nico Hernandes já passou por muitas equipes, né? Inclusive aqui no futebol brasileiro, como a gente trocou essa ideia aí com vocês. Jogador colombiano, mas muito fraco, muito fraco. Tomara que não aconteça, né? O São Paulo, depois dessa situação do Rabelo, já foi em busca de um outro nome, mas tomara que não aconteça. O Nico tá livre no mercado, né? Então isso atraiu aí esse interesse do São Paulo, né? Mas como eu falei, fraquíssimo, tomara que não aconteça, porque que esse cara é ruim, meu Deus do céu. Já basta o Sabino, vai trazer um cara que é do mesmo nível, até pior que o Sabino, aí não dá, né, rapaziada? Então, deixa aí nos comentários sua opinião sobre o Nico Hernandes, se você conhece, né? Se você acompanhou ele na passagem aqui no futebol brasileiro, no futebol argentino, se você gosta de acompanhar, também deixa aí nos comentários a sua opinião. Fechou, rapaziada? Olha só, essa notícia já é interessante, né? O São Paulo enviou uma proposta de empréstimo pela contratação do Christian Medina, jogador que surgiu muito bem no Boca Juniors e hoje está com 23 anos de idade, defendendo as cores do Estudiantes de La Plata. O Estudiantes que embolsou, inclusive, uma boa grana, né? Mas o jogador ainda não conseguiu se encontrar por lá. Ele chegou nessa temporada de 2025 por um valor alto, né? Foram 14 milhões, né? E aí o jogador ainda não conseguiu se encontrar, ainda é jovem, 23 anos, e o São Paulo efetuou aí uma proposta de empréstimo com opção de compra, né? Nesses moldes, por enquanto aí o São Paulo está nas tratativas com a equipe do Estudiantes, que na primeira proposta não tinha se agradado tanto em ouvir isso aí nesses números do São Paulo, e aí, né, enviou uma contraproposta e os negócios ainda estão sendo discutidos. O Christian Medina é um meia atacante, faz múltiplas funções ali, um jogador rápido, um jogador ainda jovem, né, como eu falei, completou 23 anos agora, nesse último mês, jogador de alto nível, né, sempre jogou no futebol argentino, mas é um cara de muita qualidade, passagem pelo Boca, né, desde as categorias de base, chegou ao profissional, agora está também no Estudiantes, uma outra equipe gigante do futebol argentino, é um jogador muito bom. Ele é aquele argentininho rápido, rapaziada, aquele cara bom ali, aquele cara dinâmico no meio de campo, que a bola não consegue ficar mais de 3 segundos sem ele criar uma jogada, sem ele abrir um espaço, sem ele virar o jogo. É um jogador assim daquela formiguinha, né? Um jogador realmente muito qualificado, né? Acompanhei os vídeos, acompanhei já o Medina, já lembro de ter assistido ele também no Boca Juniors. É um jogador muito bom, que se vier para o São Paulo, mano, aí eu acho que é uma contratação de peso, que pode com certeza colocar a gente em um outro patamar, inclusive para a disputa da Libertadores, né? Porque um jogador a gente sabe que muda e muito o patamar. A gente estava sem o Lucas Moura, com o retorno dele, a gente cresceu um patamar para encarar a equipe do Atlético Nacional. Apesar dele estar voltando aí, melhorando a forma física, se recuperando, tentando evitar as dores e tudo mais, é um jogador que muda o patamar da equipe, e eu acho também que o Medina é esse jogador que muda patamar de equipe, né? Apesar dele não ter conseguido ainda mostrar o seu futebol no Estudiantes que ele tinha mostrado lá no Boca Juniors. Às vezes são muitos fatores, né, que acarretam aí nessa situação, no jogador do novo clube, às vezes tem um tempo de adaptação e tudo mais, e isso tá realmente pesando bastante no Medina lá na equipe nova dele do Estudiantes. E o São Paulo, atento a essa situação, enviou essa proposta aí por empréstimo do jogador. O que você acha? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Falando mais um pouquinho da Libertadores, né, rapaziada? Agora o próximo confronto já é decisivo. Agora, no próximo confronto, ou é um ou é outro que avança para as quartas de final. Não tem choro nem vela, ou é São Paulo ou Atlético Nacional, e se Deus quiser será a gente, né? Eu só quero destacar também uma confusão realmente lamentável que aconteceu no finalzinho da partida, né? Os torcedores do Atlético Nacional atirando pedras, teve gesto racista, realmente lamentável que isso ainda aconteça. Um cordão policial que estava muito fraco ali, né, de segurança, tanto que os torcedores ali, tem vídeos, né, dos torcedores praticamente se encontrando, trocando socos, trocando chutes. Isso aí realmente é muito preocupante, né, pela segurança de todos os torcedores. Realmente a polícia agiu rápido, depois isso aí é verdade, mas é muito preocupante, né, que a gente tenha visto pedras sendo atiradas da torcida do Atlético Nacional na direção da torcida São Paulina. Teve um torcedor que inclusive foi atingido, né? Ainda bem que ele conseguiu ver chegando, né? Parece que ele colocou a mão ali, mas já pensou se acerta na cabeça ali de um idoso, de uma criança? Realmente a situação poderia ter sido muito mais grave, né? Você tá ali assistindo o jogo do seu clube de coração, torcendo, levar uma pedrada na cabeça, levar uma garrafada, levar alguma coisa,
realmente é uma situação que é muito preocupante, precisa ser vista, né, pelas autoridades em todos os cantos, né, não só na Colômbia, não só aqui no Brasil, em todos os cantos, para que não aconteça nenhuma tragédia, tá bom, rapaziada? Então, vamos focar aí no próximo jogo do Brasileiro, tem o Sport fim de semana e semana que vem tem o jogo da volta da Libertadores, fechou? O vídeo tá se encerrando, não esquece de dar aquela moral pra gente, curte o vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e deixe os comentários sobre os assuntos que a gente falou. Fiquem com Deus, volto amanhã com mais novidades, um grande abraço e valeu!